nas costas é normal. É por conta da minha idade, é por conta do meu trabalho. Uma hora todo mundo vai ter dor nas costas. Mentira! Essa é uma grande mentira que você talvez já falou, já ouviu várias vezes. E hoje eu quero te mostrar por que a dor nas costas não é normal e como você deve se atentar a pequenos problemas que vão aparecendo que lá na frente podem se tornar grandes problemas e uma dor crônica, um problema que você vai ter se arrependido de não cuidar agora. Então fica comigo até o final desse vídeo e eu vou te mostrar por que cuidar da sua saúde, cuidar da sua coluna vai muito além do que cuidar da dor. Então já se inscreve aqui no canal e dá um like nesse vídeo e bora lá. Vamos começar quebrando essa ideia de que dor nas costas é normal. Isso não é normal, gente. O nosso corpo, ele é muito inteligente, ele é muito complexo. E quando existe algo de errado, a gente tem sinais. E a dor normalmente é um desses últimos sinais. Por isso, quando você sente um incômodo, quando você sente uma dor, pode ser que aquele problema já estava acontecendo há algum tempo atrás. Então hoje eu quero explorar com vocês um pouco da funcionalidade da nossa coluna para a gente entender por que às vezes a dor aparece. E para entender melhor essa questão, vamos dar uma olhada para o centro do que a gente está falando. A nossa coluna. A nossa coluna ela tem algumas funções bem importantes para o nosso funcionamento, para que a gente seja um humano funcional. Primeiro, a nossa coluna ela é o que dá o suporte para a gente ficar em pé, para a gente ficar ereto, para a gente caminhar. Então ela dá essa estrutura do nosso corpo físico. Segundo ponto, a nossa coluna ela faz uma distribuição da carga que a gente tem ao caminhar ou da gravidade. A nossa coluna ela é composta por ossos, então as vértebras, e entre as vértebras nós temos o disco. O disco ele funciona para juntar os dois ossos e também ele tem uma função de distribuir essa carga. E as articulações também, através das curvas que a gente tem na coluna, essa carga é bem distribuída no nosso corpo. E um terceiro ponto muito importante que muita gente não sabe é que a nossa coluna ela protege uma parte essencial do nosso sistema nervoso, que é a medula. O nosso corpo ele é controlado pelo cérebro, é como se fosse o computador que controla tudo. E precisam sair cabos dali para levar essa informação para todo o nosso corpo. E esse cabo principal é a nossa medula e ela passa exatamente no meio da nossa coluna. Ela se estende saindo aqui da base do nosso crânio, da nossa cabeça, e ela vai seguindo até o final da nossa coluna lombar. Então a nossa coluna tem esse papel bem importante de proteger a medula e é dali que saem os nervos, os outros cabos desse computador que vão levar a informação para os seus órgãos, para os seus músculos e para todas as partes do seu corpo. Ou seja, a sua coluna não é somente uma estrutura mecânica, mas também é uma estrutura neurológica e disfunções que acontecem ali podem impactar no seu corpo como um todo. Agora, o que pode acontecer quando algumas estruturas da nossa coluna elas começam a não funcionar tão bem? As nossas vértebras elas precisam se movimentar, elas precisam estar livres para se movimentar. E uma das primeiras coisas que acontecem quando a gente não tem uma coluna saudável ou quando problemas começam a aparecer é uma perda dessa mobilidade. E o que acontece quando a gente começa a perder mobilidade? A musculatura ao redor, ela também responde. Às vezes as pessoas acham que o nosso corpo ele trabalha separado. Ah, eu tô com um problema aqui, mas é só o músculo, ou é só a articulação, é só o meu tendão. O nosso corpo ele é um complexo e muitas vezes um problema no músculo, ele foi gerado pela articulação. E o problema na articulação está relacionado ao músculo. Então a musculatura, ela fica tensionada e uma coisa extremamente importante de entender é que existem sensores, tanto na articulação quanto no músculo. Esses sensores, eles detectam movimento, alongamento muscular, posição das vértebras, e quando esse movimento ele não está tão bom, isso começa a diminuir aquilo que a gente chama de aferentação, que é o que? A capacidade desses sensores de se comunicar com o sistema nervoso central. Então aquilo que está na periferia começa a perder a comunicação com aquilo que está no centro. Então no nosso corpo nós temos uma informação que é aferente e nós também temos a nociocepção. A nociocepção ela está ligada a danos que podem acontecer nos nossos tecidos. Então eu estou sentado aqui nesse banco e existem nocioceptores, esses sensores que indicam algo que pode acontecer de errado na minha musculatura do glúteo. Se eu ficar aqui sentado 10 horas,
Já tem um vídeo sobre isso, clica aqui para você assistir. Se eu ficar aqui sentado 10 horas, os meus nocioceptores vão começar a se ativar, porque isso não é positivo, isso é nocivo para a minha musculatura. Então, quando a nossa mobilidade é ruim na coluna e esses sensores eles começam a perder essa comunicação, a gente pode ter outros problemas relacionados a essa articulação, ao músculo, e também isso pode gerar um processo inflamatório naquela região, que pode afetar o nervo também. Então isso pode gerar uma dor de cabeça, por exemplo, se isso acontecer na nossa coluna cervical. E para você se atentar se isso pode estar começando ou já acontecendo com você, perceba a mobilidade do seu corpo. Perceba pequenos pontos de tensão, se eles existem ou não. Perceba se você tem se sentido com menos energia. É muito comum que isso gere falta de energia no nosso corpo, porque o nosso sistema nervoso simpático, que é aquele que gera ativações no nosso corpo, ele vai estar muito ativado. Então, se atente a esses sinais. O seu corpo ele é muito inteligente e ele começa a te dar sinais, esses desconfortos, essa falta de mobilidade. O seu corpo é muito inteligente e ele começa a te dar sinais de que algo está errado. Então, essa falta de mobilidade, às vezes essa falta de energia, esse desconforto quando você fica muito tempo sentado ou quando você vai caminhar, isso mostra que talvez a sua articulação esteja com uma restrição de movimento. Isso na quiropraxia nós chamamos de subluxação. E é muito importante que você procure um quiro qualificado para cuidar disso, para cuidar do seu sistema nervoso, para que o seu corpo trabalhe melhor. Então, o seu corpo começa a dar esses sinais. Normalmente, isso evolui para uma dor aguda, sabe aquela dor que você às vezes vai realizar um movimento e dá aquela travada, e se você não cuidar, isso pode ir evoluindo e se tornar uma dor crônica, e isso diminui muito a qualidade de vida. As pessoas que têm dor crônica normalmente também podem ter problemas emocionais, porque elas ficam mais estressadas, então o nível de cortisol no corpo aumenta, e isso é totalmente degradante para a nossa qualidade de vida. Então não deixe que uma dor aguda se torne crônica, e não deixe que esses pequenos problemas se tornem uma dor aguda. Cuide antes da sua coluna, cuide antes do seu corpo, faça um cuidado preventivo, essa é a melhor estratégia para você. E por que que a gente tem dores na coluna? De onde elas vêm? A maioria das dores está associada ao nosso estilo de vida. A gente já não se move tanto, a gente não tem uma alimentação adequada, isso muitas vezes gera problemas inflamatórios no nosso corpo todo. A gente não se hidrata como a gente deveria. A nossa postura, normalmente no trabalho, para dirigir, é muito ruim. Então, tudo isso vai somando e nós vamos tendo mais tensionamentos na nossa musculatura. A nossa articulação já não se move tanto e isso vai ocasionando problemas agudos que vão, ao longo do tempo, se tornando crônicos. Por isso é muito importante que você cuide do seu estilo de vida, que você tenha hábitos saudáveis. Mais para frente, eu vou trazer um vídeo aqui sobre 5 coisas na minha rotina que eu faço que me dão mais energia, que me dão mais saúde, qualidade de vida. Então fique esperto aqui no canal, logo mais sai esse vídeo, fique atento. Lembre-se de que aquilo que é comum não necessariamente é normal. Cerca de 80% das pessoas atualmente já tiveram ou vão ter dor na coluna lombar, mas isso não quer dizer que você precisa fazer parte dessa estatística. Por isso, cuide dos seus hábitos, cuide do seu dia a dia, para que você tenha mais mobilidade, para que você ingira aquilo que você precisa para ter mais saúde e para que você possa viver mais. A dor é uma forma do seu corpo de te avisar de que tem algo errado. E normalmente a gente recorre ao remédio, a gente recorre a algo para calar essa dor. Entenda que se o seu corpo está te avisando de que tem algo errado, mude e não somente tome um remédio ou faça com que o seu corpo não te avise mais. Fazer isso é como tapar aquela luz de emergência de reparo que tem no seu carro. Isso uma hora vai fazer o motor fundir. Cuide do seu corpo, ouça os sinais do seu corpo para que você tenha mais saúde. E quanto mais cedo você ouvir o recado, você ouvir aquilo que o seu corpo tem a te dizer, maiores são as chances de você cuidar disso antes do problema se tornar uma grande bola de neve. Se existe uma mensagem que eu quero que você leve desse vídeo é: dor nas costas não é normal. Pode ser comum, mas não é normal e você não precisa ter dor nas costas. Lembre-se, a dor é um sinal. Existe algo errado e você pode agir para melhorar. Você pode agir para ter mais saúde, mais qualidade de vida. A dor não é um sinal para que você comece a tomar um remédio ou para que você busque uma injeção. Então, lembre-se disso e se esse vídeo fez sentido para você, deixe um like aqui, se inscreva no canal e até a próxima.